Oi, meus amores, bom dia, tudo bem? Gente, eu tive uma experiência fora do corpo essa noite que foi assim incrível. Cara, e olha que engraçado, né? Eu acordei, é, eu tava me lembrando de uma parte da minha experiência fora do corpo, assim, mais recente agora, né? Antes de acordar. E aí, beleza, eu levantei, fui tomar um café e tal. E aí eu sentei aqui na minha sala e comecei a olhar pro jardim. Gente, de repente me veio, a lembrança, tá? De uma parte de uma projeção, né, dessa noite, que foi muito incrível. E eu falei, nossa, que bênção poder lembrar, porque eu ia esquecer. Eu não acordei com essa rememoração na hora e veio dali tipo 10 minutos, 15 minutos que eu acordei. Então isso pode acontecer, né? Às vezes você ter, né, já despertado e durante o dia começar, né, a vir os downloads, né? As rememorações das saídas, tá? Bom, então eu quero gravar esse vídeo para relatar o conteúdo dessa saída. Pessoal, essa noite eu estava num ambiente que tinha muitos espíritos, tá? Tinha uma galera, parecia que estava tendo tipo algum evento. E só que eu senti assim, era muita proximidade com as pessoas que estavam ali, tá? Eram pessoas, provavelmente assim, espíritos, né, do meu grupo Karma. E nós estávamos ali de um modo de diversão, tá? Eu lembro que tinha alguns jogos que a gente estava jogando, enfim. Mas o mais incrível foi o quê? Teve uma hora que eu tava, parecia na varanda do lugar onde eu tava, e eu bati o olho e vi uma mulher passando. E ela passou e ela olhou assim para mim, mas ela não achou talvez que eu fosse vê-la, tá? Porque os espíritos, nem sempre a gente vê eles no plano espiritual, alguns, né? Porque eles têm frequências, tá? Às vezes eles ficam em outra frequência. E essa mulher, ela era tipo uma bruxa, uma entidade muito forte. Cara, que energia que é essa? Assim, eu acordei, agora que eu rememorei, nossa, eu trouxe toda aquela energia dela, né, à tona aqui. E ela tava toda de preto, cabelo semi-preso, assim, mais curto o cabelo dela, assim. E ela tinha, assim, a aparência de ter por volta ali de uns 45 anos, mais ou menos. E ela olhou e viu que eu vi ela, né? Que eu a vi. E aí ela olhou para mim, ela veio na minha direção, ela começou a vir porque ela viu que eu tinha visto ela. E aí no que ela chegou perto, na hora eu dei uma oscilada, eu não sabia exatamente porque a energia dela era tão intensa que eu não sabia que tipo de energia que era aquela. Na hora eu também oscilei, né, a minha lucidez, eu não estava assim, reconhecendo ela. E aí eu joguei energia em cima dela, eu comecei a fazer assim nela, jogar energia branca em forma tipo um redemoinho assim nela para limpar ela ou para testá-la, né, para saber como seria a reação dela, que aí eu deixaria ela chegar perto de mim. E aí no que eu joguei, ela olhou assim para mim. É muito forte. Ela olhou para mim e ela não se importou. Ela fez assim, ela pode me limpar, pode jogar, né? Tipo, não tem problema. E aí eu falei, nossa, né? Então é alguém de perto, né? E alguém que tem boas intenções. Porque os espíritos, quando eles não têm assim uma índole naquele momento assim positiva ou tem algum objetivo ali que seja prejudicado, eles se afastam quando a gente faz essa movimentação. E aí, por que eu tô meio emocionada? Porque eu percebi que ali eu tinha uma conexão com ela, né? E aí eu comecei a sentir aquela energia, parecia familiar. E aí ela olhou pra mim, tipo, com aquele olhar, tipo, cara, né?
eu te entendo, né? Como se ela entendeu a forma como eu tava ali e ela ficou bem, tipo, tô tudo bem. E só que numa forma muito sutil, ela me olhou, ela chegou muito perto assim dos meus corpos espirituais e ela começou a me apontar coisas, tá? Da minha energia. Ela me ajudou demais. Ela pegou, ela passou a mão aqui assim, ó. E ela encostou a cabeça dela aqui assim, ó. E ela falou pra mim que eu tinha um processo energético aqui no meu coração, né? E que tava desarmônica a minha energia e ela começou a me apontar coisas, me preparando para coisas. Por exemplo, coisas talvez que eu possa passar energeticamente, fisicamente, desarmonias físicas, né? Nessa região aqui do coração, do peito, né? Como se fosse algo kármico. E ela começou, aí ela baixou a mão e ela passou a mão no meu ventre e ela falou, olha, aqui também você tá com muita congestão. E ela pegou e começou a mexer as minhas energias, ela começou a, tipo, dar uma... Também ela deu uma dissipada e começou a me dar uns toques, né? No que eu deveria focar. Olha, só de falar eu tô sentindo dor aqui. Dor física. E aí ela deixou para mim com seriedade, tá, para que eu cuidasse, né, da minha esfera física, né, tipo, ela me deixou esses apontamentos por questões que eu vou passar, talvez, ou que eu esteja já interagindo, mas são coisas kármicas. Então foi isso que ela me falou. E aí ela me deixou também a informação. Na mesma hora que eu tava ali vendo ela, não era todo mundo que tava vendo ela, tá? Era mais eu que entrei naquela frequência, ela me ajudou por isso também, e porque temos afinidades. E ela pegou e falou assim pra mim, que eu iria, que eu tava com uma abertura, e que eu tava, tipo assim, como se eu tivesse aflorando um pouco mais ainda a minha percepção sobre as frequências mais baixas, tá? Locais muito pesados. E aí ela, de repente, é como se ela tivesse aberto um pouquinho mais o meu sistema energético na região superior e eu comecei a ver, gente, uma outra frequência e comecei a sentir mãos me puxando aqui, ó, como se estivesse querendo arrancar minha cabeça, literalmente. Que são espíritos que estão presos numa frequência específica e tá rolando comigo nessa vida ou por questões passadas um assédio muito grande espiritual, tá? Pode ser por questões kármicas ou porque, né, o trabalho que eu desempenho aqui, mas eu não acho que seja só dessa encarnação, tá? Pelo que eu percebi. E aí ela meio que também nesse comparativo eu acabei por perceber que é uma bênção, né? Às vezes a gente não acessava algumas frequências porque o assédio é muito grande, né? E dependendo da energia que você abre, que você vê, que você entra em conexão, você acaba se conectando com tudo que tem lá. Então, o grau consciencial dos espíritos que estão habitando aquela faixa vibracional. E de alguma forma, para mim, é uma proteção estar aqui no corpo físico, tá? Porque eu tenho processos muito pesados, né? Foi isso que ela me deixou, tá? Enfim, que eu achei assim... Por que eu emocionei? Pela frequência, pela gentileza, pela afinidade, né? Do espírito se importar comigo, né? E deixar isso pra mim, me ajudar, me dar esses toques, me preparar, né? De uma forma assim... sem pedir nada em troca, tá? E eu fiquei com essa energia, tipo, de proteção mesmo, né? E eu tô com o rosto dela gravado aqui na minha cabeça, a imagem certinha, né, da entidade. Muito conhecimento, muito centrada, muito neutra, bem típica de uma mentora, né? Bem mentora, né? Só que com uma energia diferente, tá? Do que às vezes o pessoal tá habituado a lidar, né, no astral ou nas casas espirituais, tá? Mas é isso, gente. Essa foi a minha experiência, né, resgatando as situações, informações sobre cuidar, né, cuidar da saúde, cuidar do corpo físico, cuidar das energias, né, como a gente tá sempre tentando fazer.
E é isso. Gratidão, viu?